Salve, salve galera do Coque Araraquara, professor Breno aqui novamente de História, para a gente continuar a abordagem do nosso conteúdo programático e abordarmos um importante assunto que diz respeito à civilização fenícia. Lembrando, antes da gente continuar, antes da gente prosseguir, as orientações. Assista a aula com a folhinha, façam as tarefas, peguem os materiais extras que eu vou disponibilizar lá no Google for Education e tenha o melhor acompanhamento possível para a gente tratar esses assuntos, legal? Bom, como eu falei naquele primeiro vídeo, nesses povos ou civilizações da Antiguidade Oriental, é sempre importante você destacar a característica que vai, digamos, expressar o seu maior aspecto, né, sua definição, porque é geralmente isso que os vestibulares cobram. Então, de imediato, aqui eu também já vou colocar que em relação aos fenícios, eles serão conhecidos por algumas questões. A primeira, os maiores navegantes do mundo antigo. São os fenícios que vão elaborar essa caracterização do domínio dos mares, principalmente o mar Mediterrâneo, e das rotas marítimas e conhecimentos náuticos na antiguidade, legal? Também serão os fenícios os construtores, ou melhor, desculpa, os criadores do alfabeto, como a gente vai ver. Os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício, mas quem cria o alfabeto fenício, ou melhor, quem cria o alfabeto são os fenícios, perdão pela redundância. Além disso, é importante também você caracterizar e situar os fenícios ao lado dos sumérios e ao lado dos gregos, que vamos estudar daqui a pouco, porque foram povos que não se organizaram num estado centralizado, foram povos que se organizaram em cidades-estado. Então, a partir dessas considerações iniciais, inventores do alfabeto, organizados em cidades-estado e os maiores navegantes do mundo antigo, nós vamos começar essa abordagem importante da civilização fenícia, legal? Então, quando a gente fala da antiga Fenícia, nós estamos tratando de um povo muito interessante que vai ter muito poder econômico, que vai trocar relações comerciais com praticamente todos os povos que estudamos até aqui e outros que nós ainda iremos estudar, legal? E para a gente ter uma ideia da origem dessa civilização, nada melhor do que a gente perceber e entender um pouco as características dos aspectos geográficos que nesses povos antigos sempre são relevantes para a gente compreender o desenvolvimento de suas civilizações. Obviamente, fugindo do determinismo geográfico, mas considerando os aspectos geográficos para a compreensão do desenvolvimento civilizatório desses povos, certo? Então aqui a gente vai observar que a Fenícia antiga seria basicamente o território do atual Líbano, como aqui a gente pode ver a bandeira do Líbano que eu não coloquei à toa, né? Esse território do atual Líbano, né, na antiguidade, chamado de Fenícia, é um território extremamente montanhoso, com poucas áreas férteis. Isso vai dificultar a prática agrícola, porque você vai ter montanhas, florestas, digamos, e vales férteis disputados arduamente entre os povos da região, certo? Além disso, esse relevo montanhoso, ele era contraposto por um litoral relativamente extenso se a gente comparar a área total da antiga Fenícia. Por quê? Era um território, galera, como que você pode ver pelo mapa, que tinha 200 quilômetros de extensão por 40 quilômetros de largura, certo? Ao norte fazia fronteira com a Ásia Menor, ao leste fazia fronteira com a antiga Síria e com a antiga Síria e Mesopotâmia, ao sul com a antiga Palestina e ao oeste nós vamos observar que é o mar Mediterrâneo, com um litoral de 200 quilômetros de extensão e um território do litoral até as montanhas do Líbano, né? Nós vamos observar uma extensão em média de 40 quilômetros, certo? Então é um território meio espremido entre montanhas e o mar, que vai, num certo sentido, empurrar os antigos fenícios para o mar, para as navegações, também devido à escassez de terras férteis e agricultáveis. Outro ponto importante é que esse território, nas antigas florestas do Líbano, né, existia um tipo de madeira muito propício para a fabricação de navios, de embarcações, que era essa madeira chamada de cedro. E isso a gente vai ver mais adiante. Então é interessante
Por quê? Porque hoje os herdeiros culturais dos antigos fenícios, os libaneses, que tem uma presença na comunidade de libaneses no Brasil muito relevante, muito importante, né? Eles colocam o cedro no centro da sua bandeira nacional, fazendo alusão à importância dessa madeira lá na antiguidade, lá na civilização fenícia, legal? Outro ponto importante é a origem do nome Fenícia, certo? Por quê? Foram os gregos que deram esse nome aos fenícios. Por quê? Os fenícios, eles tinham nas suas praias um tipo de molusco chamado múrice. Desse molusco, os fenícios retiravam uma forma de pigmento para tingir tecidos. Esses tecidos eram conhecidos como tecidos da cor púrpura. Como eu vou mostrar para vocês, é uma espécie de lilás. Esses tecidos da cor púrpura eram muito requisitados, eram muito procurados pelas elites, pelas as classes aristocráticas do mundo antigo. E os fenícios venderam esses tecidos por todo o mar Mediterrâneo, por todas as regiões por onde passaram. E como Fênix, em grego, significa púrpura, os fenícios eram conhecidos como o povo da cor púrpura. De Fênix, daí vai dar origem à Fenícia, correto? Então isso é muito importante também para a gente considerar. E eu já falei de dois elementos naturais extremamente significativos, que é a presença abundante do cedro nas florestas da antiga Fenícia e também a presença desse molusco chamado muris, de onde eles tiravam pigmento para atingir tecidos da cor púrpura. Legal? Beleza? Bom, continuando, a gente vai abordar como também era a política da antiga Fenícia. Como eu já cantei a bola para vocês, os fenícios se encontram ao lado de sumérios e dos gregos que vamos estudar mais adiante. Os fenícios, eles se uniam, compunham uma unidade civilizatória pelos seus laços culturais, certo? Idioma, escrita, religião politeísta, práticas econômicas, porém os fenícios não compuseram um estado único, centralizado. Pelo contrário, as cidades fenícias eram cidades-estado. Quais eram as principais cidades da Fenícia? Sidon, Tiro, Biblos e Ugarit. Que, ao longo do tempo, algumas se destacaram e sobrepuseram a outras, entrando até em choque, conflitos militares, disputando as rotas comerciais. Mas, em um momento, houve um domínio pleno de uma cidade fenícia sobre todas as outras cidades, certo? Apesar de algumas tentativas. Isso é muito importante. Essas cidades, Biblos, Tiro, Sidon e Ugarit, eram cidades-estado. Elas poderiam se organizar tanto em regimes monárquicos, certo? Tendo reis, ou uma espécie de república, com conselhos de anciãos ilustres, chamados esses conselhos de sufetas, e os membros desse conselho também eram sufetas. Mas o que havia em comum entre essas cidades-estado é que quem compunha a elite política, fosse um regime republicano, entre aspas, fosse um regime, digamos, monárquico na Fenícia, era uma classe mercantil ligada ao comércio marítimo, certo? Ou a construtores de embarcações, de navios, chamados armadores. Então a elite econômica ligada à atividade da navegação marítima ou à construção de barcos compunha a elite política. É por isso que essa forma de governo era chamada de talassocracia. Talassos, em grego, significa do mar. Kratia, poder. Poder que vem do mar. Então a elite econômica estava ligada ou à construção de navios, os armadores, ou grandes navegantes, grandes comerciantes. Então estavam diretamente ligados às suas atividades econômicas, a essas atividades marítimas, ao comércio, às atividades náuticas. E essa elite econômica compunha a elite política nessas cidades-estado. Isso é muito importante para a gente considerar, beleza? Além disso, pessoal, como eu já também falei para vocês, a economia da Fenícia era uma economia predominantemente marcada pelo comércio, mais especificamente pelo comércio marítimo, certo? Os fenícios, eles produziram grandes obras de artesanato, vidros, tecidos, como eu falei para vocês, da cor púrpura e várias outras mercadorias que eles vendiam por todo o mar Mediterrâneo. E eles eram grandes e hábeis comerciantes. Então eles vão fundar, como a gente vai ver, várias colônias ao longo do mar Mediterrâneo, vendendo, levando seus produtos artesanais e pegando mercadorias, produtos de outras civilizações e fazendo o papel de intermediários, correto? Como eu vou mostrar até no mapa para vocês, como era a diversidade dessas mercadorias que os fenícios
comercializavam, trocavam com os mais diversos povos e civilizações, legal? Então você tem a navegação predominantemente, o comércio com o artesanato fenício, com os tecidos da cor púrpura. Aqui um destaque, por exemplo, pessoal, na cidade de Biblos, os fenícios eles fabricavam um tipo de papel feito com papiro que vai dar origem ao termo papel, né? E esses livros feitos com um tipo de papel do papiro e comercializados predominantemente pela cidade de Biblos, com o tempo, genericamente ficaram conhecidos como Bíblia, que eram os livros do papel comercializado pelos habitantes de Biblos. O mais famoso desses livros, vocês sabem muito bem, é o livro sagrado para judeus e cristãos, a Bíblia. Mas antes disso, era um nome dado a vários livros de diferentes formatos e conteúdo que eram feitos e comercializados a partir da cidade fenícia de Biblos. Então isso é muito interessante também, tá? E os fenícios, por serem grandes navegantes, dominantes do conhecimento astronômico, de técnicas náuticas, eles também eram digamos, praticantes da pirataria ou contratados como mercenários para prestarem seus serviços de conhecimento náutico e, ao mesmo tempo, militar nos mares a vários povos da antiguidade. Vou destacar dois episódios. É sabido e muito conhecido um episódio que uma frota fenícia foi contratada por um importante faraó do Egito Antigo para realizar o périplo do continente africano, mas de um contorno diferente do que vocês viram lá nas aulas com Marquinhos, do périplo africano dos chamados portugueses séculos depois, certo? Por quê? Os portugueses eles saem de Portugal e fazem esse tipo de contorno, né? Saem de Portugal e fazem esse tipo de contorno da África, legal? Os fenícios, a serviço do faraó, fizeram um trajeto contrário. Eles saíram do Mar Vermelho, contornaram o continente africano num caminho inverso, entraram pelo chamado Estreito de Gibraltar, antigas colunas de Hércules, entram pelo Mar Mediterrâneo e atingem o delta do Nilo ao norte, certo? Isso só foi possível porque eles tinham um conhecimento náutico muito sofisticado e embarcações muito propícias para essas longas viagens, certo? Então isso é muito importante. A outra forma de episódio que eu vou destacar é quando durante as guerras médicas, que a gente vai falar mais adiante, entre gregos e persas, os fenícios foram contratados e que estavam a serviço do Império Persa. Tanto que na Batalha Naval de Salamina, como a gente vai observar nas próximas aulas, as grandes embarcações da marinha persa, na verdade, eram grandes embarcações fenícias a serviço dos persas, certo? Então isso é muito importante para a gente considerar. E como os fenícios iam navegando e formando, digamos, pontos e entrepostos comerciais, eles foram fundando colônias. Antes, aqui é uma gravura que reconstrói o antigo porto de Biblos, certo? E olha que interessante, além da presença do comércio, da atividade intensa desses grandes comerciantes fenícios com suas mercadorias e embarcações, eu quero destacar essa cor que está contornando aqui o quadro, que é uma espécie de lilás, a cor púrpura, certo? Ou seja, todo esse, digamos, conhecimento do tecido comprado dessa cor púrpura, comprado por ter a cor púrpura e vendido pelas grandes classes aristocráticas do mundo antigo, legal? Então isso aí também é para a gente destacar. E, à medida que os fenícios iam navegando e fundando entrepostos comerciais, eles iam também fundando colônias. Mas antes, olha aqui a famosa e típica embarcação fenícia, chamada de galera. A galera era feita com técnicas muito sofisticadas, como essa espécie de vela, os remos, que a maior parte dos povos não tinham navios tão grandiosos e tão seguros, tão sofisticados, tão eficientes para as navegações em grandes distâncias, certo? Além disso, essas embarcações eram feitas com o cedro, uma madeira muito importante, que a mulher ela dilatava. Então ela tinha uma possibilidade de fechar as frechas, digamos, aquelas brechas entre, digamos, as tábuas que os barcos eram construídos. E os fenícios colocavam uma espécie de betume também entre essas frechas, entre essas brechas, desculpe, né? Para frestas, não nossa, eu falei duas vezes errado. Frestas, né, que você colocava as madeiras e aí ficava um espacinho. Então elas dilatavam com a água e também eles colocavam betume para evitar que entrasse água. E aqui olha a quantidade de remos e a famosa vela fenícia das galeras, essas grandes embarcações que eles construíram, legal? Mas, como eu estava falando, os fenícios também
por todo o mar Mediterrâneo, por onde passaram, eles fundaram importantes colônias. E eu vou destacar algumas colônias fundadas pelos fenícios que tiveram seu desenvolvimento autônomo depois, certo? A colônia de Cartago, a mais importante colônia fenícia. Quando a gente estudar os romanos, nós vamos falar muito dos cartagineses nas guerras púnicas entre romanos e cartagineses, que hoje se situa ou se situaria ali no país da Tunísia, no norte da África. As colônias de Cádiz e Málaga, na Espanha, e a colônia de Palermo, na Itália, na ilha da Sicília. Então isso é muito interessante e muito importante, porque eles iam fundando essas colônias. Como a gente pode ilustrar a partir desse mapa? Esse mapa é muito ilustrativo, porque mostra a diversidade, digamos, dos produtos que os fenícios comercializavam. Então eles iam desde traficantes de escravos, como cerâmica, cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal, uma iguaria muito rica, muito valiosa no mundo antigo, tecidos têxteis da cor púrpura, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e madeira. Percebam que a boa parte dessas mercadorias não eram produzidas ou encontradas na Fenícia, mas eles iam pegando nas margens dessas regiões por onde passavam no mar Mediterrâneo e realizando suas transações comerciais, certo? As colônias como Cartago, aqui na ilha da Sicília, Palermo, Cádiz e Málaga, enfim. Os fenícios, eles foram os maiores navegantes do mundo antigo. Por quê? Porque eles também tinham conhecimento astronômico, de ler as estrelas e principalmente ter uma noção de se situar em mar aberto e também ter um mapeamento melhor dessas navegações marítimas. Legal? Então isso é muito importante para a gente. E para terminar, finalizar nossa aula, os fenícios encontraram uma certa dificuldade para realizar suas trocas comerciais. Como eles comercializavam com povos cujo idioma, as tradições e a cultura eram as mais diversas possíveis, nessa míriade que compunha os seus parceiros comerciais, eles precisavam ter um elemento comum, né, que facilitasse essas trocas comerciais. É aí que os fenícios inventaram um conjunto de sinais chamado de alfabeto, que a criação do alfabeto foi feita para otimizar, para qualificar, para melhorar as transações comerciais dos fenícios com os mais diversos parceiros que realizavam comércio no mundo antigo, certo? Aí você pode dizer, mas Breno, peraí, alfa, beta, eu já ouvi falar que o alfabeto é uma criação grega, afinal, alfa e beta são as duas primeiras letras do alfabeto grego, né? Mas antes de ser uma, digamos, criação grega, o alfabeto foi criado pelos fenícios. Os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício, certo? E por incrível que pareça, como você pode ver aqui, Aleph e Bet também são as primeiras letras do alfabeto fenício, como você pode ver a iconografia dessas letras que compõem o alfabeto criado pelos fenícios, legal? Então isso é muito importante, porque a criação do alfabeto fenício foi significativa enquanto uma contribuição civilizatória e cultural desse povo para toda a humanidade, além das grandes navegações, do comércio marítimo e também das trocas comerciais que eles faziam por meio desse comércio, né? Levando e compartilhando elementos culturais. Para finalizar, do ponto de vista cultural, os fenícios eles também eram politeístas. Só que cada cidade tinha um deus protetor, apesar de compartilhar também o culto a outras divindades em comum. A principal divindade era Baal, você tinha um outro deus chamado Marduk, e muitas dessas religiões ou práticas religiosas dos fenícios eram marcadas por sacrifícios humanos, sacrifícios sangrentos, principalmente de crianças. Então você também tem essa característica da religião fenícia. Eles eram politeístas, tinha cada cidade uma divindade protetora, mas compartilhavam de divindades comuns, como Marduk e Baal, e muitas das práticas religiosas fenícias exigiam e realizavam sacrifícios sangrentos de pessoas, humanos, inclusive de crianças, certo? Então isso também é uma característica que pode aparecer em uma questão ou em alguma abordagem que vocês venham a ter mais adiante quando o assunto for civilização fenícia, legal? Bom, galera, paramos por aqui. Voltaremos na próxima aula tratando da civilização persa, para encerrar essa antiguidade oriental, e depois da aula de civilização persa a gente vai abordar já a antiguidade clássica com as primeiras aulas de Grécia Antiga, legal? Então fiquem atentos aí nas aulas, fiquem atentos nas atividades extras e nos materiais que nós vamos compartilhando pelas ferramentas que nós teremos como Google for Education. E qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato conosco por essa ferramenta
que estaremos sempre disponíveis e principalmente atentos às suas necessidades, legal? Então, sempre lembrando, nessa quarentena, estamos distantes, mas estamos juntos, certo? Aquele abraço e até mais!